Bom dia, queridos, que a mão do Senhor esteja sobre o teu dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam te cobrindo nesse dia e que você seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua vida e que tu possa perceber os milagres do nosso Pai a cada instante nesse dia, em nome do Senhor. Hoje eu quero falar contigo sobre um obstáculo que muitas pessoas enfrentam na caminhada com Deus, que é o medo de avançar na vida espiritual. E eu inicio te perguntando, você já sentiu que Deus estava te chamando ou está te chamando para algo maior, mas você ficou paralisado pelo medo de enfrentar coisas maiores? Hoje nós vamos aprender como vencer esse medo e dar passos de fé. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva, deixe as notificações ali acionadas para você receber o vídeo que nós estamos a cada manhã, 6 horas da manhã, oração da manhã, e 18 horas, oração da noite, para que você receba em primeira mão os nossos vídeos. Também deixe o teu like e compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essa palavra. A palavra de Deus nos fala na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o espírito que Deus tem nos dado, e recentemente eu gravei um devocional falando sobre esse texto, mas agora eu quero trazer algumas outras ênfases. O espírito que Deus nos dá, ele é suficiente para que nós possamos avançar nos desafios que o Senhor nos dá. E eu quero trazer sobre você aqui uma história muito conhecida na palavra de Deus, que é aquele episódio onde Pedro caminha sobre as águas. E ali os discípulos estavam no barco quando viram Jesus andando sobre as águas. Em primeira mão, eles acharam que era um fantasma, ficaram com muito medo. Mas Jesus ali então se apresenta, né? E Pedro, ele diz o seguinte, ó: se és tu, Senhor, ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: vem. E ele foi. Então, quando ele começou a andar, ele começou a caminhar de maneira milagrosa sobre as águas. Porém, quando ele começou a andar mais um pouco, ele começou a sentir medo e começou a afundar. E Jesus o segurou e disse, Jesus na verdade salvou Pedro naquela hora, né? E disse assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa palavra é muito conhecida, mas a ênfase que eu quero dar hoje aqui é no teu crescimento espiritual e também ministerial. Porque a partir do momento que nós crescemos espiritualmente, também novos desafios são nos entregues. Aliás, eu não sei qual vem primeiro, se é o desafio para nós crescer ou nós crescemos e recebemos desafios. Mas uma coisa locupleta a outra. Então, vamos lá. Pedro, ele ousou dar esse passo de fé, mas em algum momento da sua trajetória ali na água, ele permitiu que o medo o distraísse. E eu quero falar sobre isso. Talvez Deus tenha te dado um chamado poderoso sobre a terra, mas em algum momento você ficou com medo diante das traições, diante dos desafios de liderar pessoas, diante dos desafios de pagar o preço para ter a unção, porque a salvação é dom gratuito de Deus, embora a gente saiba que não foi o preço da salvação não foi barato, Jesus pagou um alto preço. Mas nós sabemos que a unção, para ela crescer em nossas vidas, e não adianta se nós não tivermos essa unção, o nosso ministério, a nossa vida espiritual será muito difícil. O preço para nós fazermos proezas, como a palavra de Deus nos fala, ele é alto, é um investimento de oração, de palavra, de jejum, de consagração, de santidade, de entrega, de renúncia, de adoração, ou seja, é um preço alto para que essa unção cresça em nossas vidas. E muitas vezes quando estamos iniciando a nossa caminhada ministerial, nós somos ousados. Eu me lembro que quando
nós iniciamos a igreja, nós tínhamos várias terreiras de macumba ali na parte de trás da igreja e nós pegamos o óleo um dia cedo da manhã com alguns irmãos, fomos ungindo as ruas, né? Coisas que a gente faz até numa certa ingenuidade espiritual, não que esteja errado, mas a gente precisa saber o nível de guerra que a gente vai comprar, e naquele momento, olhando hoje para trás, eu penso que o Senhor teve muita misericórdia de nós, porque nós não sabíamos que guerra estávamos comprando, mas eu creio que quando nós estamos iniciando a nossa trajetória, nós somos ousados. Até mesmo quando convertemos, nós chegamos na nossa família muitas vezes usando a espada como um machado para cortar as cabeças, dizendo: vocês estão tudo errado, vocês não conhecem a verdade, e muitas vezes até com muita maturidade, né? Mas mesmo assim nós fazemos coisas que nós nem imaginávamos por causa dessa ousadia. Agora, quando ficamos mais experimentados no reino, aí nós começamos a ficar um pouco mais racionais também. E talvez a gente meça com tanto cuidado o passo que a gente vai dar, que isso acaba nos paralisando. Nós não podemos confundir prudência com medo. Tem gente que confunde prudência com medo. É claro que nós devemos ser prudentes, isso está na palavra. Prudentes como a serpente. Agora, a semente é prudente, mas ela não tem medo. Ela avança. Então eu quero te dizer, nós precisamos ter uma consciência de ousadia, porque o espírito que nos foi entregue, ele não é um espírito de medo, mas é de poder, de amor e de moderação. Ou seja, nós vamos moderando, nós vamos alinhando, nós vamos agindo com poder e não vamos nos paralisar pelo medo de enfrentar o mundo espiritual. A autoridade que temos está no nome de Jesus. E o Espírito Santo é aquele que libera poder através das nossas vidas. Em nós e através de nós. Então nós não podemos ficar paralisados. Então nós não podemos nos distrair pelas intercorrências do caminho. Deus nos chama muitas vezes para algo maior, mas não é muito incomum que muitos fiquem focados só nas dificuldades da carreira, ao invés de estar olhando para Cristo. Então Pedro ali olha para a força das ondas, para a tempestade, e ele tira os olhos de Cristo. Toda vez que nós tiramos os olhos de Jesus, a gente começa a afundar na nossa vida espiritual e no nosso ministério. Então o medo paralisa, mas a nossa fé na palavra, a nossa fé em Cristo é o que vai nos impulsionar. Jesus não rejeitou Pedro por causa do medo, mas teve que ali naquele momento segurá-lo, ajudá-lo a continuar, porque senão Pedro ia morrer. Então, como você pode aplicar na sua vida esse princípio? E a pergunta que eu te faço é aquela que eu te fiz no início novamente. Você já sentiu que Deus está te chamando para um novo nível, mas você está inseguro de avançar, você está com medo de avançar? O que está te prendendo? Será que esse é o espírito que Deus te deu? Não, de poder, amor, de ousadia, de moderação, de equilíbrio. É melhor nós darmos passos com medo do que ficar paralisado e nunca crescer. Então Deus quer te destravar, meu irmão. Deus quer te destravar para você crescer. Tem gente que ficou paralisado com medo das circunstâncias e está travado. Em nome de Jesus, seja destravado hoje em nome de Jesus. Seja desatado hoje em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós paramos de olhar para as dificuldades e as causas impossíveis e começamos a olhar para Jesus, nós vamos descobrir que Ele é quem nos sustenta em cada passo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos confiar em Ti. Nos ensina a confiar em Ti e não deixar que o medo nos paralise, nos impeça de avançar, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos encoraje, nos dá uma coragem para enfrentar toda a adversidade e viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, em nome de Jesus, você que está paralisado aí, recebe em nome de Jesus um destravamento da sua vida. Eu quero profetizar sobre você. Você sabe
porque é o Espírito Santo que fala no teu coração. Você sabe aquilo que você já deveria ter avançado, aquilo que você já deveria ter feito, aquela semente que você já deveria ter lançado, aquele passo que já estava na tua agenda, mas chegou na hora H, você recuou. O Senhor hoje está te dando uma nova oportunidade. Avance em nome de Jesus. Não deixe que as distrações, que as circunstâncias dessa terra te paralisem, mas pelo contrário, avance em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te dê toda resposta que Ele tem preparado para a tua vida. Que você não perca o tempo da oportunidade, mas de fato esteja alcançando aquilo que o Senhor tem para os teus dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o desafio que eu quero te dar hoje é que você medite sobre isso. O que o Senhor já te chamou para fazer e você está empurrando com a barriga, está procrastinando. O que Ele já te chamou? Ele já te falou para acompanhar um discípulo, para ganhar uma alma? Ele já te falou para entrar numa nova escola, um novo curso, uma nova graduação? Ele já te chamou para abrir uma célula? Ele já te chamou para assumir uma responsabilidade maior? O que o Senhor já te chamou para fazer e você ainda não decidiu encarar? Amém, queridos? Se essa palavra falou contigo, deixe o teu comentário para que eu saiba o que Deus está fazendo na tua vida. E eu peço também que se você tiver algum pedido de oração, por favor, deixe aqui nos comentários que eu me comprometo a estar orando pela tua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. Um forte abraço. Shalom.